Olá pessoal, bom dia a todos, firme e forte, só alegria, espero que sim. Hoje nós vamos ver aqui um conteúdo da aula 5, tá bom? Página 78, que é essa aula aqui, ó, tudo bem? Vou fazer a introdução dessa situação. Essa aula é bem simples, não tem nada de complexo. Nós só vamos falar aqui de formas descritivas, que é o assunto da aula 5. Então, eu vou dar um exemplo de descrição. Descritivas, descrição, tá bom? Seria a mesma coisa. Então, eu tenho um exemplo aqui em relação ao número 5. E eu vou dar uma descrição do número 5. O que é uma descrição do número 5? Existem várias, tá bom? Eu vou dar apenas uma. Uma descrição do número 5, vamos lá. Você pode escrever usando qualquer tipo de operação. Soma, subtração, vezes, divisão, qualquer uma. Eu vou dar um exemplo de soma. Uma descrição, aqui ó, 4 mais 1. Isso daqui é uma descrição do número 5. É uma outra maneira de escrever o número 5 e eu utilizei aqui soma, ok? Vou dar um outro exemplo de descrição. Vou apagar, só que agora eu vou utilizar uma subtração. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, 8 menos 3. Essa é uma descrição do número 5, só que utilizando a subtração. Tudo bem? Outro exemplo. Agora utilizando vezes. Vamos lá, um exemplo aqui utilizando vezes para o número 5 seria... eu vou utilizar uma fração, tá bom? Porque senão eu teria que utilizar um número decimal. Mas eu vou usar uma fração aqui. Eu vou pegar aqui o número 5 meios vezes 2. 5 meios vezes 2 é uma descrição do número 5. Se a gente fizer calcular 5 meios de 2, você tem aqui o número 5. Ok? Tudo bem? Um outro exemplo agora, utilizando divisão. Lembra que o símbolo de divisão, pessoal, pode ser utilizado como uma fração, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, o 10 meios. 10 meios, que no caso, lembra que eu já falei sobre isso, 10 dividido por 2. Toda fração tem um número decimal ou inteiro. Então, se eu fizer essa conta 10 dividido por 2, também dá o número 5. Então, uma outra descrição do número 5. Tanto faz a descrição, você pode utilizar qualquer operação que você quiser, tá bom? Eu vou usar aqui uma que envolve multiplicação e soma, que vai ser essa daqui, ó. 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 1, ok? Então, essa é uma descrição do 5, só que eu utilizei multiplicação e soma. Tudo bem? Então, a descrição, gente, pode ser feita de qualquer maneira. Qualquer. Você pode escolher, tá bom? Não tem... Existem infinitas descrições para um número. Tudo bem? Infinitas, no caso, né? Perdoem. Outra situação, agora, é descrição utilizando variáveis. O que seria isso? Vou usar aqui uma... Agora, caneta verde, vou usar uma... Então, ó, essa daqui, que seria roxa, eu fiz os exemplos de descrições para o número 5. Agora eu vou fazer descrições do número 5 utilizando variável. Vou usar a caneta verde. Então, vamos lá. Você pode pegar o mesmo exemplo, tá bom? E eu vou usar essa mesma descrição que eu fiz aqui, só que eu vou utilizar uma variável. Qual variável? O que você quiser. Qualquer letra. Variável aqui no caso, pessoal, seria letra. Seria a ideia do x. O x ele pode ter uma variação. O x pode ser qualquer número, tá bom? Então, você pode colocar o x em qualquer número aqui, ó. Ou nesse 2, ou nesse 2, ou nesse 1. Tanto faz, não tem problema nenhum.
Vamos lá, eu vou colocar aqui o x nesse 2 aqui. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o x mais 1. Essa aqui é uma descrição do número 5 com uma variável, tá bom? Ah, o x poderia ficar aqui nesse 2? Sim. O x poderia ficar aqui? Sim. Poderia usar outra letra? Y, A, B, C? Sim, você poderia. A ideia de variável é qualquer letra, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Essa é a ideia de descrição com uma variável. Vou dar agora um exemplo com descrição utilizando duas variáveis. Eu vou usar a caneta laranja agora. Então, ó, vou colocar o 5 aqui ainda. Você pode agora substituir qualquer, não tem problema, tá bom? Como eu já usei o x, vou continuar usando o x e vou usar o y agora. Agora eu coloco o y ou aqui, tanto faz. Vou deixar esse 2, 2 vezes o x mais y. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu peguei agora e utilizei uma forma descritiva do 5 com duas variáveis. Então, ó, primeiro, forma descritiva simples, ok? Aqui não tem problema nenhum. De que maneira você escreve, soma, multiplicação, divisão, o que você quiser. Fiz esse exemplo. Depois eu peguei um desses exemplos e substituí por uma letra, pode ser qualquer uma, que daí a gente chama forma descritiva com uma variável. Depois eu fiz essa mesma situação e coloquei mais uma letra, tá bom? Pode ser qualquer letra. Então isso aqui é forma descritiva com duas variáveis. Então, pessoal, isso daí é a introdução da aula 5, tá bom? Faço algumas leituras desse retângulo aqui vermelho. Auxilia, dá uma ajuda, né, no caso, perdoem. E tem alguns exercícios, ok? Vamos fazer todos os exercícios, beleza? Isso daqui é para usar só formas descritivas, esse daqui é para usar formas descritivas como variável, aqui é para usar formas descritivas com duas variáveis, e aqui é para você escrever a forma descritiva de todos esses números, mas pensando em uma calculadora que você só pode usar o 2, o 3, a soma e a multiplicação, tá bom? E daí você tem que achar a forma descritiva desses números utilizando isso. Eu vou dar um exemplo aqui do número 6, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Faz a leitura do exercício, e no exercício fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa uma calculadora com várias teclas faltando. Usando apenas os botões dessa calculadora, apresente pelo menos uma forma descritiva dos números. Daí, só uma, tá bom? Em relação a esses números. Vou pegar aqui o número 6, ó. O 6. Então, o 6. O 6 aqui, nesse caso, ele... Como eu posso escrever uma forma descritiva dele? Então, vamos lá, ó. Como tem a soma e vezes, eu posso escrever 3 mais 3, tá bom? Eu posso escrever 2 vezes 3. Daí você escolhe, ok? Fica ao seu critério. Nesse caso, como a calculadora está usando o x, vamos usar o x aqui, não a bolinha, tá bom? Então, tanto faz, pessoal. Você pode escrever 2 vezes o 3... Essa é uma descrição do 6. Ou também 3 mais 3, tanto faz. Então, aí é só um exemplo. Daí depois você vai para o 7. Qual que seria uma descrição aqui?